Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da primeira série do ensino médio que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal Educação. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de linguagens aqui do canal Educação. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui com as informações relacionadas ao arcadismo no Brasil. Vamos fazer uma retomada da poesia épica, vamos falar aqui dos nossos representantes, principalmente aí alusão à poesia de Santa Rita Durão, autor aí da obra O Caramuru, tá? A gente vai falar aqui, ó, dentro do nosso roteiro, no nosso slide, de informações preciosas. A literatura brasileira na sua era colonial, trazendo aí a feição do arcadismo no Brasil. E falando aqui que o arcadismo tem uma face épica, né? Foi bem desenvolvida, mais até do que em Portugal, pelos escritores brasileiros, aí Santa Rita Durão e Basílio da Gama. O objetivo da nossa aula é explicar a presença desses elementos do período Arcade e comentar a influência epopeia camoniana em Santa Rita Durão. Vamos ter exercícios. Você que está aí nas salas do canal Educação, pode também trazer para vocês. A poesia épica. Professora, a poesia épica, no Brasil, ela tem dois grandes representantes. São os poetas brasileiros Árcades, Basílio da Gama, e o religioso Frei de Santa Rita Durão, tá? Nessas duas produções, a gente vai voltar ao tempo, até porque, se é para contar o período de grandes batalhas ou para revigorar grandes momentos históricos, né? A gente vai poder voltar um século antes, principalmente no século XVII, e até mesmo no século XVI, em que a gente tinha grandes batalhas envolvendo índios, portugueses, colonizadores e os nativos pela busca de território, pelas informações relacionadas àquilo que seria aí aspectos importantes a serem trazidos, tá? Um autor significativo da literatura também, Árcade, é o brasileiro Basílio da Gama. Ele escreveu a obra Uruguai, né? E foi um pretenso, depois, por uma questão forçada, né, admirador de Marquês de Pombal. Escreve sobre um episódio da nossa história, até um pouco recente ao tempo em que ele escreveu, e, a partir disso, tenta criar esse clima bélico de conquistas e batalhas, onde o bem vai vencer o mal, ou então nós vamos chegar ao final dessa trajetória com um herói, né? Um herói a ser enaltecido, a ser glorificado. Esse, né, é o script do gênero épico, desde quando ele foi criado na Grécia, quando Homero foi o responsável pela escrita das duas primeiras epopeias importantíssimas, porque elas se tornam modelos a serem seguidos, que é a Odisseia e a Ilíada, né? E aí, desde aquele momento, ele já havia dado ao público essa ideia de que a gente tem alguém que cumpre uma longa jornada, uma saga, uma série de aventuras ou episódios de guerra. No final, você sente orgulho desse herói porque você reconhece as características positivas dele, né? Todas as características positivas vão apresentar-se relacionado ao herói da questão, né? E aí a gente vai poder analisar todos esses elementos estruturais, tá? Então, isso faz com que a gente possa ter, no Brasil, já em plena vigência do arcadismo, porque a gente não teve o quinhentismo, né, o classicismo, ou melhor, o quinhentismo aqui não foi trabalhado aí através daquele classicismo português, era só a literatura de informação. Então, a gente vai tardiamente falar dos grandes escritores, tá? Então, quem foi? E aí, nós vamos encontrar aqui o Frei de Santa Rita Durão. Gente, o Frei de Santa Rita Durão foi um religioso
que passeou pelo Brasil, né? Também veio ao Brasil durante a época do Marquês de Pombal, né? Entre a sua história de vida, bem extensa, vai de 1722 a 1784. Durante esse tempo, e principalmente atuando como religioso da Companhia de Jesus, foi perseguido de forma ostensiva pelo Marquês de Pombal. A gente já falou aqui nas nossas aulas anteriores do canal Educação quem foi esse cara. Na história do Brasil e de Portugal, ele foi o administrador que o rei de Portugal destacou para o Brasil, para que ele pudesse dar seguimento a uma série de políticas, né, que os portugueses queriam ver implantado, principalmente em relação à exploração econômica nas suas colônias ultramarinas. E uma das principais colônias era o Brasil. Os portugueses queriam ganhar mais dinheiro, já tinham ganho muito, mas queriam mais. E um dos grandes comércios da época do século XVIII era exatamente o comércio de gente, né? As colônias portuguesas na África eram poucas, mas eles tinham descoberto o Brasil, pela sua dimensão territorial, era um país imenso, possuía milhares de tribos indígenas diferentes, uma quantidade de material humano, vamos dizer assim, entre aspas, extremamente importante para as finanças de Portugal. Mas tinha uma companhia que impedia o processo de escravização, que era a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela tinha pretensões, vamos dizer assim, políticas, de não manter o índio nativo, até porque, como eles chegaram, os índios eram todos seus alunos, né? Ou seja, desde a época da chegada de Cabral, eles mantiveram logo laços, né, muito próximos, não vou dizer afetivos, porque o que os religiosos fizeram foi destruir a cultura indígena, né? Através desse processo de catequização, transformar o índio em civilizado, ensinando-lhe a língua, os costumes, a religião. Mas, enfim, isso vai fazer com que a gente possa entender que esses religiosos, como Frei de Santa Rita Durão, eles desenvolvem uma aproximação muito grande com aí o público com que eles lidavam, que eram as tribos indígenas, né? E aí a gente vai encontrar isso como sendo um ponto que a história nos conta desfavorável aos portugueses, porque os portugueses queriam escravizá-los, traficá-los, né? Levá-los para outras partes do mundo onde precisasse de gente escrava, né? E, por conta disso, uma das políticas de Marquês de Pombal foi o combate aos jesuítas. Todos os jesuítas eram perseguidos, presos, qualquer coisa que eles dissessem, fizessem ou se organizassem, era punido rigorosamente dentro das leis estabelecidas por esse administrador português, tá? Então, gente, dentro dessa trajetória, o Santa Rita Durão, segundo a biografia, vem uma vez ao Brasil, né? Mas só uma vez mesmo, fugindo aí. Depois ele volta a Portugal e não põe mais os pés ao Brasil, mas mesmo assim, de lá, acha que é importante falar sobre o Brasil. Principalmente uma lenda, né, que ele ouviu falar de um jovem navegante português chamado Diogo Álvares, intitulado pelos índios de Caramuru, que se perdeu na costa brasileira, foi acolhido por uma tribo selvagem, passou um certo tempo convivendo com esses indígenas, e quando foi resgatado por uma missão portuguesa, levou uma das índias para morar na Europa, a Índia Paraguaçu, né? Mudou até o nome dela, etc. e tal. E aí ele achou bonitinha a história. Vou contar essa história aqui para vocês, lá num poema épico, que eu quero que seja igualzinho aos Lusíadas de Camões, né? Para poder compor aí esse texto mais fantástico. E aí, ó, dessa cabecinha religiosa surgiu a ideia do Caramuru. O poema épico do descobrimento da Bahia foi composto por Frei de Santa Rita, Frei José de Santa Rita Durão,
E aí tá a capa do original, né? Ou seja, a edição. Com relação a esse momento, a gente vai poder perceber que ele diz o seguinte: olha a linguagem, gente, linguagem do século XVIII. Não se incomode, por exemplo, de você não entender. Se o sacro ardor que ferve no meu peito não me deixa enganar, vereis que um dia, vivendo esse impostor, por seu respeito se encherá de emboabas a Bahia. Pagarão os tupis o insano feito, e vereis entre a bélica porfia tomar-lhe esses estranhos já vizinhos, escravas as mulheres com filhos. Bom, aí, gente, a gente vai poder observar que ele tenta cumprir com aquilo que o Camões havia determinado, né? Oitavas, ó, temos o quê? Temos uma estrofe de oitavas, né? Rima, né? A, B, A, B, A, B, que faz com que a gente possa e CC. Perceber que o Santa Rita de Santa Rita Durão tinha uma verdadeira, ele tinha um modelo. Eu vou seguir o modelo de Luís de Camões. A gente já começa a perceber pela quantidade de versos que ele organiza numa estrofe e a semelhança da rima real, que é a rima que o Camões utilizava, AB, 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 CC, 3 alternadas e os 2 últimos versos emparelhados, tá? Então isso faz com que a gente tenha uma situação, né, de ter um poeta que tenta inovar, ou melhor, não, que vai copiar o estilo de Luís de Camões dentro da sua principal obra, ou melhor, da sua única obra com características literárias. Gente, a história do Diogo Álvares, o jovem Caramuru, né, é uma história bem interessante. Ela foi já pintada em vários momentos por pintores impressionistas no século XIX. Olha aí, gente, o retrato dessa narrativa. Eles basearam-se na narrativa do Frei de Santa Rita Durão? Sim, até porque o Frei de Santa Rita Durão foi o que registrou a história que corria nos ouvidos daqueles moradores baianos de que no século anterior existiu um jovem navegante português que naufragou na região lá de Salvador, na região da Baía de Todos os Santos, e foi acolhido em terra, né? Conseguiu chegar em terra, foi o único sobrevivente desse naufrágio, e conseguiu chegar em terra, e ao se deparar com uma tribo, né? Homens de uma tribo que habitava ali aquela região, os chamados tupinambás, ele disparou contra aquele grupo temendo pela sua própria vida, né? Os índios, como acontece ali na visão, ó, gente, ó, na primeira tela, ouvindo aquele estampido, pum, né? Acreditaram que era um trovão que a natureza tinha mandado, ou seja, o Deus havia mandado ou descido, já que ele era um homem, né? Com a produção do trovão. Então, Caramuru, né? Em Tupi-Guarani significa o filho do trovão. Então, os índios eles começaram a reverenciá-lo, né? Porque ele tinha produzido um som que eles só escutavam na natureza, aquele estampido forte de um bacamarte, né? Que ele carrega ali. Isso foi, segundo consta a lenda, importantíssimo para que esses homens tupinambás, que eram conhecidos como antropofágicos, né? Professor, o que é o antropofagismo? O antropofagismo é quando os índios tinham o costume de devorar os inimigos, né? Não é canibalismo. O antropofagismo era uma crença, né, de alimentação e fortalecimento bélico, né? Era a comidinha para ir para a guerra. Quando os índios capturavam os guerreiros, né, das tribos com quem eles guerreavam, eles guardavam esses guerreiros para os momentos que antecediam as grandes batalhas. E, literalmente, transformavam os caras em churrasquinho e consumiam aquela carne, porque eles acreditavam naquilo que seria
a força que aquele guerreiro da tribo inimigo tinha, que ao ser devorada, iria fortalecer os guerreiros da sua tribo. Era um ritual, não era um ritual de alimentação, era um ritual de preparação. Por isso que, segundo consta a antropologia indígena, nem todos participavam do banquete, era só oferecido àqueles que iriam para a guerra, né? E do outro lado tem a namoradinha dele, a Moema. A Moema foi um caso que o Diogo Álvares teve mal resolvido na tribo. Quando ele foi acolhido pelos Tupinambás, o chefe da tribo dos Tupinambás tinha uma filha belíssima chamada Paraguaçu, né? E a Paraguaçu era encantadora, o Diogo Álvares ficou logo apaixonado e eles ficaram apaixonados. Só que a Paraguaçu, ela tinha uma irmã, a Moema, né? E aí, entre a Moema e a Paraguaçu, o guerreiro português escolheu Paraguaçu, né? E resolveu levá-la quando a embarcação o encontrou, né? Uma embarcação dos portugueses o encontrou e ofereceu carona para voltar para Portugal. E aí ele resolveu levar a sua grande paixão, que é Paraguaçu. A lenda conta que a Moema, desesperada, se lança no mar e sai tentando aí caminhar na direção do navio. Só que como ela não sabe nadar em águas tão profundas como o mar, ela acaba se afogando. E vem a pintura da morte da Moema afogada na praia, né? Pintada durante o século do romantismo, para resgatar essas grandes personagens aí da cultura indianista, tá? Bom, gente, isso aqui foi a história que eu contei para vocês, mas é uma história que se repete com muita intensidade em vários lugares também. O amor conto de fadas brasileiros começa em tragédia. Em 1509, o náufrago de um navio, no que via conhecido como Rio Vermelho, muito próximo à Porta do Padrão, hoje conhecido como Farol da Barra, em Salvador, né? Na entrada da Baía de Todos os Santos, no coração da cidade de Salvador, atual porque faltam 40 anos para a fundação de Salvador. Na realidade, ainda faltavam mais de 25 anos para que Portugal desse início à colonização do Brasil. Então, Diogo Álvares ele veio bem no comecinho mesmo, né? Depois da chegada de Cabral, ele foi um dos primeiros a aportar ali naquela região. Tanto que aquele navio que naufragou, vitimando todos os seus tripulantes, com exceção de um, que era um navio francês, embora a bordo dele tivesse um marujo português de 17 anos, chamado Diogo Álvares. Este foi o único sobrevivente. Isso aí, gente, olha, é um trecho de um texto informativo que aparece lá no Museu de Salvador, com a tela, novamente, aí mostrando essa história de amor entre o jovem Diogo Álvares e a Índia Paraguaçu, né? E o batismo com o nome, né? Principalmente porque dentro dessa situação, ele passou a ser chamado como Caramuru, tá? Então, a gente vai poder observar que isso faz com que a gente tenha um pouquinho acesso a essa cultura, né? Segundo consta dos relatos, esse navegante, né, ou melhor, esse português, conseguiu ser resgatado, voltou a Portugal, levando uma índia, a jovem Paraguaçu. Inclusive, se casou na presença da então rainha de Portugal, que exigiu que ela saísse aí da selvageria e adotasse um nome europeu, né? E ela adota o nome de Catarina de Sena, né? Seria aí as informações que eu tenho históricas para você colocar. O Caramuru, gente, como obra literária, ele não tem, literalmente, recurso para você ler. Até porque é um único exemplar, se encontra na Biblioteca da Torre do Tombe, em Portugal, não é editado no Brasil desde quando ele foi editado em Portugal no século XVIII. Tá? Mas a história dele, ela pode ser relida através, por exemplo, de histórias em quadrinhos, que adaptam em prosa e histórias em quadrinhos,
o épico, a história épica de Frei de Santa Rita Durão, tá? Tá aí o exemplo, Caramuru, Aventuras Prodigosas de um português colonizador no Brasil. Não é o texto original, é uma adaptação em prosa do poema épico do Caramuru. E nos anos 2000, né, por conta dos 500 anos do descobrimento, um filme foi rodado, Caramuru, a invenção do Brasil. Né? O cineasta Guel Arraes reconstruiu, na visão divertida e humorística dele, a história do colonizador Diogo Álvares, né, e as suas pretendentes, que na narrativa cinematográfica são representadas pela jovem atriz Camila Pitanga e Débora Seco. Né? Então, tem a liberdade poética que o autor tem de construir informações diferentes, tá, gente? Então, mas eu acho que ainda circula nos canais de streaming e também em canais alternativos do YouTube. Dá para você colocar no site de busca lá para você assistir. É divertidíssimo, né? É uma mistura de crítica, de carta de Pero de Caminha, do texto, da história, do folclore. Foi bem divertido aí a releitura que o Guel Arraes fez aí da história do descobrimento do Brasil para mostrar aí às pessoas essas possibilidades, tá? De interpretação, né? O texto tem 22 anos de idade. Olha a sinopse dele aqui. Não recomendado para menores de 12 anos. Tem cenas de nudez lá no filme, né? Em Caramuru, a invenção do Brasil, em 1º de janeiro de 1500, um novo mundo é descoberto pelos europeus, graças aos grandes avanços técnicos na arte náutica e na elaboração de mapas. É nesse contexto que vive em Portugal o jovem Diogo Celto Melo, que é pintor que é contratado para ilustrar um mapa e, enganado pela sedutora Isabelle, Débora Bloch, acaba sendo punido com a deportação na caravela comandada por Vasco de Ataíde, Luiz Melo. A caravela acaba naufragando, mas ele, por milagre, consegue chegar ao litoral brasileiro. Lá conhece a bela Índia Paraguaçu, Camila Pitanga, com quem logo iniciou um romance temperado posteriormente pela inclusão de outra índia, Moema, Débora Seco, irmã de Paraguaçu. Está lá, disponível. Se você quiser aí, ó, é só clicar, vai lá na página do canal Educação, baixa o artigo, ou baixa o site, ou baixa o slide que você vai encontrar aí a questão do site, tá? Vamos lá para a nossa primeira atividade. Vou pedir aqui 3 minutinhos para que você possa analisar as alternativas com base nas informações que a gente trouxe para vocês. Agora é a hora da atividade, para que a gente possa municiar você aí com essas atividades, tá bom? 3 minutinhos, por favor.
Sobre o poema Caramuru, é correto afirmar que: letra A, o herói do poema é Diogo Álvares, responsável pela primeira ação colonizadora da Bahia. Letra B, o índio Cacambo, ao saber da morte de sua amada Lindóia, suicida-se. Letra C, o escrito é escrito em plena vigência do Barroco, filiou-se à corrente cultista. Letra D, os jesuítas aparecem como vilões, enganadores dos índios. Ou letra E, segue a estrutura épica camoniana, com versos decassílabos e estrofes em oitava rima. A alternativa correta, gente, ó. Aqui a gente vai encontrar nossa, não, essa daqui não, pelo amor de Deus. A alternativa correta aqui, gente, ó. Ai, peraí, deixa eu voltar, houve um erro aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Pronto. Nesse caso aqui, gente, ó, nós vamos encontrar, deixa eu só corrigir aqui, tanto a letra A quanto a letra E. Até porque, ó, o herói, de fato, é o Diogo Álvares Correia, responsável pela primeira ação localizadora. E a obra, ela segue a estrutura épica camoniana, principalmente com os versos decassílabos e estrofes em oitava rima, tá? Então, pode ser tanto a letra A quanto a letra E. Não foi a letra D aqui que está incorreta. Lê a estrofe de Caramuru, de Santa Rita Durão. Em cuidadosa escola, o temor santo, antes das artes e a qualquer se ensina, dando-lhe lições de ler, contar, de canto, e o catecismo da cristã doutrina. Vendo o rude pai, concebe espanto, e pelo filho a mãe e a fé se inclina. Nem de meio entre nós mais apto se usa, que aquela gente bárbara reduza. Nessa estrofe, evidencia-se o respeito aos ensinamentos dos índios mais velhos, a defesa da preservação da cultura indígena, o elogio do comportamento obediente dos nativos, a descrição da amizade entre os portugueses e indígenas, a exaltação do trabalho evangelizador dos portugueses. Olha, gente, em cuidadosa escola, o temor santo, antes das artes e a qualquer se ensina, dando lições de ler, contar de canto e o catecismo da cristã doutrina. Ou seja, antes de arte, antes de ler, antes de falar, antes de tudo, o que é que os jesuítas ensinam aos índios? O respeito à doutrina cristã. Então, a gente vai poder observar aqui, ó, que, opa, perdão, né? Ah, aqui não tem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Alternativa correta, letra E, tá? Exaltação do trabalho evangelizador do catecismo dos portugueses, né? Por isso, ó, veja que eles, né, se colocam à disposição do colonizador. A alternativa correta, letra E. 2 minutinhos aqui para você analisar a terceira questão, gente.
Leia as afirmativas abaixo, feitas a respeito de Caramuru. Poema épico de Frei José de Santa Rita Durão. 1. Possui inspiração devota e vontade de celebrar em Diogo Álvares Corrêa, um herói camoniano capaz de dilatar a fé cristã e o Império Português. Letra B, ou segunda. Moema preterida pelo Caramuru em favor de Paraguaçu, apóstrofa o ingrato herói e morre agarrada ao leme do navio que o levará com a sua eleita, né, para a França. 3. Emprega o verso branco que o neoclassicismo, em seu duplo afã de austeridade e naturalidade, valorizava. 3, 4. O alarido da glória bélica perde importância ante a sensibilidade amorosa registrada nas cenas de namoro entre o herói e a sua eleita. Vamos lá, gente. Possui inspiração devota e vontade de celebrar em Diogo Álvares um herói camoniano capaz de dilatar a fé cristã e o Império Português? Vamos lá. Inspiração devota eu já vi que tem, porque ele fala que os portugueses, ou que a fé católica é mais vigorosa aí nesse processo. Eles celebram Diogo Álvares, ele é o herói dessa narrativa, assim como o Vasco da Gama era um navegante português e foi capaz de dilatar, assim, a fé. E era para isso que eles estavam ali, para dilatar a fé e sair catequizando todos aqueles índios. Verdadeira a primeira situação. Moema, preterida pelo Caramuru em favor de Paraguaçu, apóstrofa o ingrato herói e morre agarrado ao leme do navio que o levara, exatamente. Aí tem várias versões, né? Tem aquelas que ela se joga, que ela não consegue nadar, mas ela realmente, ela praticamente se mata, né? Nesse aspecto aí, já que ela não vai conseguir se segurar muito tempo lá naquela embarcação. Verdadeira, foi ela trocada e ficou chateada e resolve seguir junto com o nosso personagem. Emprega o verso branco. Verso branco, professora. Não, acabamos de ver vários trechos na nossa slide que ele trabalha com os versos rimados. Inclusive, a rima é real. Né? A rima é a oitava real, que é aquela que une 2 versos, 3 sequências de alternada e a última de emparelhada. Tá? O alarido da glória bélica perde importância ante a sensibilidade amorosa registrada nas cenas de namoro entre o herói e a sua eleita. Exatamente. Aí, ó, acabou a história. Né? Em vez de trazer... Peraí. Não. Deixa eu ver. 1, 2... Pronto. É só 1 e 2. Até porque, olha, a gente não vai observar, deixa eu voltar aqui, não perde, a glória bélica não perde, tanto é que ele volta, né? Ele volta para mostrar que conseguiu conquistar os portugueses, os índios naquela guerra, né? Dominou os povos selvagens que ele encontrou. E aí a história da Paraguaçu é só uma passagem, então, na verdade, a gente não vai encontrar aí essa grande representatividade. Então, a alternativa correta aqui, você vai marcar apenas 1 e 2, letra E, tá? Então, somente 1 e 2 estão corretas aí dentro desse elemento. Vamos lá, gente, ó. O poema épico Caramuru, de Santa Rita Durão, conta sobre, vamos lá nos nossos minutinhos finais, a permanência de Diogo Álvares Corrêa entre os índios e o seu casamento com a bela índia Moema. Letra B, a luta entre Caramuru e o Tabajara para a chefia da tribo dos Tupis, né? Letra C, o sacrifício da índia Lindóia para salvar a vida de Diogo Álvares Corrêa na fuga da aldeia dos índios Tapuias.
a vinda de Diogo Alvares, na letra D, para o Brasil, sua permanência entre os índios, sua partida para a França, levando a Índia para Paraguaçu, gente. Vamos lá, o que é que a gente tem aqui, ó? Permanência de Diogo Alvares entre os índios e o seu casamento com a bela Índia só não foi com a Moema, tá? Porque a jovem Índia era Paraguaçu, né? A luta entre Caramuru e os Tabajaras não eram os Tabajaras, eram os Tupinambás, né? Tupinambás era a Índia, era a tribo que habitava a região lá da Bahia. Letra C, o sacrifício da íngua Lindóia. Lindóia não é do Caramuru, é do Uruguai, né? E ela vai se sacrificar pela vida do Cacambo, né? Seu namoradinho lá na outra. Aí, ó, vem a letra correta, que é a letra D, a vinda de Diogo Alvares Corrêa, sua permanência entre os índios e a sua partida de volta para a Europa com a Índia Paraguaçu. Tá bom? A alternativa correta, letra D. Opa, perdão aqui. A última. Ah, tá aqui, tá? Então a gente vai poder identificar aí esses aspectos, tá? Gente, ó, quando a gente fala sobre a representatividade do texto produzido pelo nosso autor, nós precisamos lembrar você que o arcadismo, né, produziu essa poesia épica que na época não foi, vamos dizer assim, pretensiosamente aquilo que seria um aspecto romântico, até porque somente o romantismo é que vai dar essa noção de que nós vamos encontrar essa cultura que vai buscar essa exaltação aí desse universo, vamos dizer assim, indígena e natural. Então, aqui a gente pode dizer que eles foram pré-românticos, né? Principalmente por conta de duas características importantes. A questão da emoção, do sentimentalismo, quando nós temos uma história de amor acontecendo dentro dessa narrativa épica, e também a valorização dos aspectos aí indianistas, né? E a gente vai poder identificar a valorização da cultura indígena, né, da beleza desse aspecto, uma forma de se tratar diferente o índio, né? Não é mais aquele selvagem, aquela pessoa sem costume, até porque a própria inserção do índio, a bem dizer, vamos começar por esse aspecto, a própria inserção do índio dentro da história já é um fato pré-romântico, porque antes disso nós não tínhamos nenhuma menção na literatura do índio participar dentro das histórias como um personagem, né? A única vez que a gente tem um relato do índio como personagem é lá nas composições da época do quinhentismo. Entre elas, a mais famosa delas é a Carta de Pero Vaz de Caminha, em que o capitão, que é o Dom Pedro, o Pedro Álvares Cabral, convida os índios para participarem de um jantar, né, naquele processo de aproximação com aquela tribo indígena, e os comportamentos dos índios lá são deploráveis. E ele, Cabral, né, fala isso para o Caminha e ele registra lá na sua carta. Depois disso, a gente passa o Barroco falando dos índios, algumas vezes, por exemplo, nos sermões do padre Antônio Vieira, que ele utiliza, né, aí das questões relacionadas à defesa daquela política de não escravização que a Companhia de Jesus levantava a bandeira, mas é só isso. Aí, quando a gente chega na literatura, Arcade, ele aparece como personagem na poesia épica. Ainda é mal, vamos dizer assim, construído, porque é estereotipado, é como se fosse uma pessoa manipulada, sempre de forma negativa, mas ele tem atitudes nobres, honradas, né? Tem atitudes que acabam se tornando importantes
aí para a gente começar a pensar nele como protagonista aí da nossa brasilidade, ou pelo menos da nossa nacionalidade, que vai ser a defesa que os românticos vão fazer do índio lá no seu indianismo como características. Então, para resumir, as obras elas são difíceis acessos, mas elas são necessárias porque elas foram as primeiras obras antes do romantismo a trazer questões básicas, o envolvimento amoroso e principalmente a idealização do índio como herói nacional. Terminamos aqui a nossa aula de literatura, falamos sobre o arcadismo no Brasil, fizemos aqui uma abordagem sobre a poesia épica, em especial do Frei de Santa Rita Durão. Trabalhamos aqui algumas informações sobre o seu texto, trazendo esse conteúdo e esse conhecimento para aumentar mais ainda o seu saber. Me despeço desejando a todos vocês que acompanham aí as nossas aulas uma boa noite e até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!